Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Você está no canal Leitura Essencial, #01, e hoje a gente gostaria de falar sobre um livro que é sobre relações de trabalho, né? Que no ambiente você está inserido, né? Por exemplo, você está num trabalho que o chefe não gosta, que você fica aturando só porque tem o salário. Então, esse vídeo é para você, tá? Então, o mundo profissional está cheio de profissionais, processos, ferramentas que profundamente errado que obstrui nossa capacidade de expressar, né? Por exemplo, você tem que ficar no trabalho e você mal conversa ali com o pessoal, você tem que ficar fazendo seu trabalho, seja uma recepcionista, seja um repositor de mercado, seja um taxista, seja um Uber, seja um entregador de iFood. Então, o mundo está cheio dessas profissões é, que não são muito úteis, né? E o primeiro mito, eu vou até mostrar aqui, o nome do livro é Nove Mitos sobre o Trabalho, né? E eu gostaria de fazer um questionamento. Você acha que todos os trabalhos têm sentido? Ou você acha que o trabalho em si ele já é um propósito? Comenta nos comentários se vocês acreditam nisso. Então, eu vou começar falando sobre o primeiro mito, que é as pessoas se importam com a empresa qual o trabalho. E olha, eu vou te falar um negócio. Nem sempre as pessoas estão totalmente preocupadas com a empresa, né? Elas estão preocupadas com o financeiro de receber, né? O financeiro do salário. E a pessoa simplesmente ela busca até de certa forma ajudar, mas ela sabe que não vai mexer muita coisa porque o dono tá mexendo. Ele que gera os negócios e muitas vezes só está preocupado mesmo com o financeiro. Apesar de que nem todo vídeo, nem toda empresa é assim, né? Mas muitas vezes as pessoas acreditam que a pessoa está trabalhando numa empresa, ela vai se preocupar com tudo, com marketing, com financeiro, com RH, vai se preocupar com todas as áreas. Então, eu acho que isso é um mito muito comum de se falar, né? E o mito 2 é a melhor forma de sucesso é seguir um plano. Nem sei, muitas vezes o mundo muda tantas vezes. Por exemplo, fazer um canvas, é, um plano de marketing, pode ser que seja ultrapassado para fazer hoje e no passado era mais atual, entendeu? Então, muitas vezes o mundo muda tão rápido, de forma tão rápida, que você às vezes fazer um vídeo no TikTok pode só ser melhor, um TikTok mais viral, um TikTok que você possa dançar, que o garçom tá sorrindo, que tá tendo uma festa. Então, um modo de fazer o marketing, por exemplo, seguir um plano um plano melhor, né? Digamos assim, ter mais visualizações para o restaurante, pode mudar conforme a região, o local, dependendo do período também, né? E o mundo muda o tempo todo, basicamente isso. O sucesso vem de saber se adaptar, entendeu? Se você quiser citar um filósofo, tem o Darwin, né, que não é o mais forte, nem o mais rápido que sobrevive, mas é aquele que melhor se adapta às circunstâncias. Então, isso no mercado de trabalho, você tem que estar adaptado, né? Você tem que, de alguma forma, entender entender que hoje em dia é meio difícil você seguir somente uma cartilha, né? Então você tem que se adaptar no mercado de trabalho. E outro mito, os melhores líderes são bons em tudo. Eu vou citar aqui o Steve Jobs. Steve Jobs, ele é um cara muito esperto. Inclusive, tem um filme dele que é um filme interessante. Só que ele é muito esperto, sabia como mexer no computador. Ele nasceu na hora certa, no local certo, no período certo. Só que ele tinha péssimo relacionamento interpessoal. Ele ficava dizendo que tudo era importante. Ele, muitas vezes, por alguma besteira que o engenheiro é muito forte na tecnologia, foi mandado embora simplesmente porque negligenciou uma coisa que o Steve Jobs falou, entendeu? Então, eu estou dando um exemplo do Steve Jobs, mas pode ser talvez Bill Gates também, né? Ele também tem suas deficiências. O Elon Musk, apesar de todos os defeitos, ele também não é muito bom
no relacionamento interpessoal, ele também se exaure tanto, assim, né. Então, vamos para o próximo mito, que é o mito 4. As pessoas precisam de feedback. Então, a palavra chave que eu acho que nesse mito precisa falar é reconhecimento. Ninguém cresce ouvindo só críticas pontuais. Cresce quem é visto, que é escutado, valorizado no dia a dia. Então, muitas vezes a pessoa fica. Às vezes, eu já vi um artigo de Harvard em que apontar o erro não necessariamente vai resolver o problema, pelo contrário, pode ser até pior. Então, muitas vezes apontar o erro só vai piorar, vai agravar o problema. Se você quiser estudar um pouco de neurociência, também isso daí é comprovado cientificamente, né. E o mito 5 agora, né, vou falar sobre outro. O equilíbrio entre vida pessoal e trabalho é essencial. Então o significado, a palavra-chave, se eu fosse para falar. Quando você ama o que faz, o trabalho não suga, ele soma. Então quando você faz um trabalho que você acha proveitoso, que é útil, pô, você dá um significado para o trabalho, você gosta de fazer aquilo, você te faz prazer, e isso faz com que você possa aprender muito com lidando com a vida profissional e o trabalho, né. Por exemplo, o Barack Obama, ele foi um pai, marido e além de presidente, né. Ele falou que a prioridade dele foi sempre ser um bom pai e marido, né, e também ser um bom presidente. E Bill Gates também, né, ele reserva uma semana inteira só para pensar, né, ele não é sobre trabalhar menos, é sobre viver melhor. Então ele também dá um tempo para ele só pensar, uma semana só para pensar, olha que legal, olha que luxo que o cara tem. Bom, mas enfim. O próximo mito é o mito 6. As pessoas têm potencial. A palavra-chave que eu acho que é interessante falar é sobre singularidade. O potencial não é geral, é específico. Cada pessoa brilha em um contexto diferente. Então, por exemplo, você vê Albert Einstein, ele brilhou num período do século XX, em que ele estava na Europa, ele nasceu no lugar certo, na hora certa, e estudou a coisa certa, entendeu? Ele revolucionou a ciência como um todo, e ele buscou, nasceu na hora certa, no lugar certo, no contexto certo. Então, basicamente, você tem que saber qual o potencial que a pessoa tem em tal área, né. Então você, nem sempre a pessoa vai estar inserida nas melhores condições e vão conseguir explorar o melhor potencial da pessoa, entendeu. Então isso é importante de ser ressaltado, porque muitas pessoas estão inseridas num contexto diferente, no lugar errado, na hora errada, no país errado, e aí você simplesmente não tem grandes oportunidades para crescer. Mito 7: as melhores equipes têm pessoas parecidas. Isso é falso, 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 muito falso, porque a diversidade de pensamento, ela permite com que você interaja com outras pessoas, permita que você, tenha empatia, que você tenha, que você perceba o relacionamento pessoal como é importante, que as pessoas são diferentes, que você não tem como mudar elas totalmente. Então a diversidade de pensamentos gera inovação. Por exemplo, a Pixar Animation Studios, ela fez o Procurando Nemo, ela fez o Up, ela fez o Divertidamente, fez o Toy Story. Então, até o Divertidamente 2, Divertidamente 2, o 1, você tem diversas emoções diferentes, né, que com diversas personalidades diferentes. Então, esse filme é bem interessante, que inclusive assistam aí. E aí, o que eu tô querendo dizer é que essa estúdio, ele consegue mesclar até Gato de Botas 2, né, que tem diversos personagens também, que você pode misturar diversas personalidades e você consegue trabalhar em equipe, divertidamente, 1 e 2 também. E agora eu vou falar sobre o mito 8, né, o engajamento vem de cima. E a palavra-chave que eu acho que é bacana de se falar é conexão. O engajamento não se impõe, se constrói na confiança do dia a dia. Então você precisa, ter engajamento de cima? Não. Você pode construir confiança conversando com as pessoas do restaurante, conversando com as pessoas da empresa, conversando, né, com as pessoas ali do negócio que você está inserido, entendeu? Então tudo isso é é um mito, né, o engajamento vem de cima. E por último eu vou falar sobre o mito 9.
o melhor plano vence. Então, o mais importante é a execução. O mais importante é a execução, você executar um plano que consiga ser executado, do que necessariamente ficar um plano das ideias. Então você precisa um plano genial na mão de um time fraco morre no papel. Já um plano com uma ideia simples, de um time forte, pode dar muitos resultados. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês. A gente se vê por aí e muito obrigado.